Bom dia, pessoal. Nós vamos começar agora a correção da nossa atividade, do nosso primeiro simulado. Então, nós estamos aí no intensivão de matemática, série 2021, e vamos lá, né? Descritor 5. Reconhecer a conservação ou modificação de medida dos lados do perímetro da área em ampliação e ou redução de figuras poligonais usando malha quadriculada. Então a gente vai entender já já aqui esse descritor 5. Resumo: na ampliação de uma figura, quando duplicamos a medida do lado, o perímetro fica duplicado e a área quadruplicada. Então vejam essa relação aqui, ela é muito importante. Se você duplica a medida do lado de uma figura, então o perímetro dessa figura também vai ser duplicado. Agora, a área será o quê? Quadruplicada. Então, o perímetro é a soma dos lados. Se os lados foram duplicados, então o perímetro também será duplicado. Mas a área não. A área é o produto dos lados. Então, se você duplicou a medida dos lados, então você quadruplica, certo? No caso, a área da figura. Então, a outra dica aqui importante, na redução de uma figura, quando reduzimos a figura pela metade, o perímetro é reduzido também pela metade, ou seja, se você tem uma figura cujo lado é 4 e você reduz essa medida do lado para 2, ou seja, você reduziu pela metade, então, logicamente, o perímetro será também reduzido pela metade. E a área passa a ser a quarta parte da área original, ok? Então, vamos supor, a área original é 16, então a área da figura reduzida será 16 dividido por 4, ou seja, será igual a 4. Então, vamos para o exercício. Primeiro, na malha quadriculada abaixo estão os moldes de duas bandeiras que serão utilizadas para enfeitar uma casa para uma festa. A bandeira 1 é uma ampliação da bandeira 2. Então, veja bem, a bandeira 1, aqui ela é uma ampliação. Dá para perceber, né? Ela é muito maior do que a bandeira 2. Então, vamos lá. A medida da área da bandeira 1 é... Então, se ele quer saber a medida da área da bandeira 1, uma dica muito boa é você calcular a área dessa bandeira. Então, vamos calcular a área das duas bandeiras. Aí vai ficar bem fácil. Vamos trocar aqui. Vamos ver aqui. Como é que a gente calcula a área de uma figura que está numa malha quadriculada como essa daqui, né? É simples, basta você ir contando esses quadradinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Agora você pega esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, e encaixa ele bem aqui, ó, certo? E aí você soma aqui, ó, ou melhor, você conta, né? Já tinha 24, aí 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32. Então a área dessa figura aqui vai ser 32 quadradinhos, ok? Eu peguei esse triângulo bem aqui, ó. Peguei esse triângulo bem aqui e encaixei ele aqui, ó. Desse lado aqui, ó. Ok? Então eu só contei aqui. Faz parte da área. A mesma coisa você vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pega esse triângulozinho aqui e encaixa ele aqui também, ó. Então você vai ter aqui mais 2, certo? Então você tem 6 com 2 dá 8. Então a área aqui é 8 quadradinhos. Beleza. Então a medida da área da bandeira 1 é a metade da área da bandeira 2. Então a bandeira 1 é a metade da área 2, é a metade da área da bandeira 2, ou seja, 32 é a metade de 8. Não, fora, né? A quarta parte da área da bandeira 2,
Então, a área da bandeira 1 é a quarta parte da área da bandeira 2. Então, ó, esse 32 aqui é a quarta parte de 8, ou seja, 8 dividido por 4 é igual a 32? Não. A medida da área da bandeira 1 é o dobro da medida da área da bandeira 2, ou seja, a bandeira 1 é o dobro da bandeira 2? Não, né? Só se aqui fosse 16. O quadruplo da medida da... a medida da área da bandeira 1 é o quadruplo da medida da área da bandeira 2, ou seja, a área aqui da bandeira 1 é o quadruplo da área da bandeira 2, correto, né? Porque se você pegar aqui, ó, 4 vezes 8, você vai ter o quê? 32. Então, significa dizer que a bandeira 1 é o quadruplo, certo? É 4 vezes a área da bandeira 2, ok? E, pelaquela dica que nós vimos no início, ó, observe que o lado aqui é igual a 6 da bandeira 1. O lado é 6. E da bandeira 2, o lado é 3, ok? Então, na ampliação, eu dupliquei, ou seja, aqui é 3, aqui ficou 6. Então, eu dupliquei. Se eu dupliquei, então o que acontece com a área? A área fica quadruplicada, certo? Então, a resposta está aqui na letra D, ok? Vamos para a próxima. Fernando utilizou um programa de computador para desenhar o triângulo Q. Vamos trocar aqui para a gente visualizar melhor, né? Fernando utilizou um programa de computador para desenhar o triângulo QRS. Está aqui o triângulo QRS abaixo. Então, aqui as medidas são 4, 3 e 5. Em seguida, ele realizou uma ampliação desse triângulo. Em seguida, ele realizou uma ampliação desse triângulo, duplicando as medidas de seus lados. Então, ele fez uma ampliação desse triângulo, duplicando a medida dos lados. Por exemplo, se aqui é 4, o triângulo lá que ele ampliou vai ter como medida do lado 8. Aqui é 3, vai ter o quê? 6. Beleza. Qual dos triângulos a seguir corresponde a essa ampliação do triângulo QRS? Então, vamos lá. Aqui é muito simples, você vai só contar. Se ele duplicou a medida dos lados, então você vai contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o triângulo original lá, ele tinha 4 aqui, né? Então, ele duplicou, ficou 8. Tinha 3 aqui, duplicou, vai ficar 6. Vamos ver se ficou 6 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, a ampliação aqui é exatamente a letra A, porque ele duplicou a medida dos lados. Professor, não precisa contar esse outro lado aqui? Não, basta contar 2, já está tranquilo. Então, vamos marcar bem aqui. Letra A. Descritor 6. Vou pegar aqui o laser. Descritor 6. Reconhecer ângulos como mudanças de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. Então, gente, o ângulo reto, vocês já sabem, é o ângulo de 90 graus. Resumo. O ângulo é formado por dois semirretos que têm a mesma origem. Ok? Então, o ângulo é formado por dois semirretos que têm a mesma origem. Então, todas as vezes que você tiver uma situação, vou pegar aqui outra cor aqui. Se tiver assim, ó. Ah, meu Deus, perdi aqui a caneta aqui. Vou pegar outra cor aqui. Ó. Toda vez que você tiver essa situação, ó, você tem aqui uma semirreta, ok? Uma semirreta, outra semirreta. Então, formou aqui um ângulo, ok? Então, esse aqui eu posso chamar de ângulo alfa. Então, aqui, ó, é o vértice,
certo? É o vértice de onde saem as duas semirretas. Então, aqui, semirreta e semirreta. Então, essas duas semirretas, saindo aqui de um mesmo vértice, formam um ângulo, ok? O ângulo reto mede 90 graus. Então, qual é o ângulo reto? O ângulo reto é esse ângulo aqui, ó, mal desenhado mesmo. Ó, é o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo é menor que 90 graus, que é esse aqui mesmo, o ângulo menor que 90 graus. E o ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus. Por exemplo, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90 graus. Por exemplo, esse aqui pode ser 110. Tem como a gente medir, né? Vamos dar um valor aqui para ele. 110. Ok? Então, vamos lá. Terceiro. O desenho abaixo apresenta a mudança de direção realizada por um jogador em uma partida de handball, ao deslocar-se do ponto E para o ponto G, passando pelo ponto F. Então, ele vai aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, ele vai se deslocando aqui até o ponto F, certo? Então, o sentido do deslocamento dele seria esse aqui, ó, ok? Vamos pegar aqui uma caneta aqui. O sentido do deslocamento dele, o sentido do deslocamento dele seria esse aqui, ó, ok? Só que de repente, né, ele mudou aqui, ó, ele mudou o sentido aqui do seu deslocamento, formando um ângulo, ok? Então, esse ângulo é exatamente esse aqui, ó. Viu? Então, como diz aqui, ó, o desenho abaixo apresenta a mudança de direção. Ele mudou de direção. A direção dele era essa daqui. Aí, de repente, ele mudou de direção, porque ele está jogando, né? Então, rapidamente, ele mudou de direção, ok? Então, ele veio para cá, para essa direção aqui. Então, no caso aqui, formou exatamente um ângulo, ok? Esse ângulo é representado por isso aqui, ó. Então, nesse caso aqui, esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, ok? Ele é um ângulo maior do que 90 graus, certo? Então, ele é um ângulo obtuso, maior do que 90 graus. O que é um ângulo raso, professor? É um ângulo de 180 graus, não vamos confundir. O ângulo de 180 graus. Tá aqui, nós temos aqui as duas semirretas saindo aqui desse mesmo pontozinho, né, que é o vértice, e ele forma esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 180 graus, o ângulo raso. E o ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Rafael estava andando de patins em linha reta e precisou fazer uma mudança de direção. Então, o Rafael aqui estava numa direção, né? Dá para você perceber, estava nessa direção aqui. Aí, de repente, ele teve que mudar de direção, certo? Estava andando de patins, ele teve que mudar de direção. E fez esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo alfa, certo? Então, o trajeto percorrido por Rafael está representado na malha quadriculada abaixo. O ângulo alfa, que representa a mudança de direção feita por Rafael, é um ângulo. Então, ó, esse ângulo aqui ele é menor que 90 graus. Dá para você perceber, né? O de 90 seria aqui, ó. Seria aqui. Então, ele é menor que 90 graus. Então, no caso aqui, ele é um ângulo agudo. Ok? Muito bem. Então, você vê que o ângulo aqui ele representa uma mudança de direção, certo? E o ângulo também pode representar um giro. Então, vamos lá. Questão 5. Um aluno parte do ponto inicial A na direção leste. Após percorrer 200 metros... Vou pegar aqui meu laser aqui. Após percorrer 200 metros, ele muda o trajeto em 90 graus. E após percorrer 120 metros no novo sentido, chega ao ponto B.
Qual foi o deslocamento entre A e B? Então vamos lá, galera. Então ele vai aqui, ó, ele sai aqui de um ponto A no sentido leste, ó, na direção leste, certo? E ele anda aqui 200 metros, ok? Professor, por que você está dizendo que aqui, essa direção aqui é leste? Ó, basta você lembrar aqui da rosa dos ventos, né? Eita, desenhei muito todo aqui. Ó, nós temos aqui norte, sul, leste, oeste, certo? Então essa aqui é a direção leste, viu? É nessa direção aqui, horizontal, né? Então ele andou aqui 200 metros para leste. Depois ele fez uma mudança de direção, ó. Ele muda o trajeto em 90 graus. Então ele pode ter mudado para cima ou para baixo, certo? Vamos mudar para baixo. Ó, ele mudou aqui, formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Poderia ter sido para cima, ok? E após percorrer 120 metros, olha, ele percorreu nesse sentido aqui, ele percorreu nessa direção, ele percorreu 120 metros. Chega ao ponto B. Então, bem aqui é o ponto B. Qual foi o deslocamento entre A e B? Então, galera, o deslocamento dele, ó, se ele saiu aqui do A, fez 200 metros, daqui para cá fez mais 120, então você vai só somar o deslocamento dele. Desculpe aí, gente, às vezes porque eu estou usando um mouse, é muito ruim de escrever com o mouse. Então, ó, 120, somando isso aqui, vai dar 320 metros, ok? Então a resposta correta é a letra C. Qualquer dúvida, gente, deixe aí nos comentários ou mesmo no grupo para mim. Vamos para o descritor 8. Estamos trabalhando 3 descritores, já trabalhamos 2 e agora vamos para o último. Resolver problemas utilizando, vou mudar aqui para o laser, né? Resolver problemas utilizando a propriedade dos polígonos. Soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares. Gente, o que são polígonos regulares? São polígonos que têm a medida dos lados e ângulos iguais, ok? Então, vamos ver aqui se eu consigo aqui. Ó, vamos supor aqui, se eu tiver aqui, não dá para desenhar de forma bem regular, mas, ó, imagine aqui, isso aqui é um pentágono. Então, essa medida aqui é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa e é igual a essa. Ok? Então, esses três lados têm a mesma medida. Esse ângulo é igual a esse, é igual a esse, é igual a esse e é igual a esse. Então, esses 5 ângulos aqui são ângulos internos, ok? São ângulos internos. Eles têm todos a mesma medida. É por isso que esse polígono aqui, essa figura aqui, poligonal, ela é chamada de polígono regular, que a medida dos lados e dos ângulos são iguais. Então vamos ver aqui algumas propriedades. Nós temos aqui a soma dos ângulos internos, ó, a soma desses 5 ângulos aqui, por exemplo, a soma dos ângulos internos de um polígono convexo é igual, ou pode ser um polígono regular, né? Nós estamos estudando aqui, mas um polígono convexo é igual a SI igual a N menos 2 vezes 180. Aí você diz logo assim, professor, como é que eu vou gravar esse monte de fórmula aí? Não precisa, gente. A soma dos ângulos internos, ó, você pode pegar e dividir o polígono em triângulos. Ó, a partir de um vértice aqui, você pode dividir esse polígono em triângulos. Você sabe que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é 180. Não esqueça disso. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180.
Então, no caso aqui, você tem 1, 2, 3, 3 triângulos. Então, você pega aqui, ó, 180 multiplicado por 3, ok? Multiplicado por 3, você vai ter 3 vezes nada é nada, 3 vezes 8 dá 24, vão 2, 3 vezes 1, 3 com 2 dá 5. Então, você vai ter aqui 540 graus. Então, a soma desses 5 ângulos internos aqui do pentágono é igual a 540 graus. E eu não precisei usar a fórmula. Eu apenas dividi esse polígono em 3 triângulos, ok? A medida do ângulo interno de um polígono convexo é igual a... Então, se eu quisesse calcular a medida só desse ângulozinho bem aqui, se eu quisesse saber a medida só desse ângulozinho aqui que eu estou pintando aqui, muito simples. Eu sei que a soma dos 5 dá 540, então eu divido por 5, certo? Então eu pego aqui, ó, 540 dividido por 5. Aí eu vou saber exatamente qual é o valor de um desses ângulos internos, tá certo? Então, no caso aqui, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 é 5. Põe o 5 aqui. 5 menos 5 dá 0. Baixo 4. 4 não dá para dividir por 5. Como não dá para dividir por 5, eu ponho um 0 bem aqui, ó. Aí eu baixo 0. Próximo número. 40 dividido por 5 dá 8. Então, 5 vezes 8 dá 40. 40 menos 40 dá 0. Então, galera, esse ângulo aqui, 108 graus, é exatamente a medida desse ângulo interno bem aqui. Viu? Muito simples. Então, não precisa nem eu gravar essa formulazinha bem aqui, ó. Ok? Soma dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360. Então, a soma dos ângulos externos, que é um ângulo externo. Eita, mas aqui para desenhar aqui vai ser difícil. Ó, vamos supor bem aqui, ó. Tá aqui. O que é um ângulo externo? Esse ângulo que fica para fora aqui do polígono. Ok? Então, nós temos aqui um ângulo, nós temos aqui 2 ângulos, nós temos aqui 3 ângulos, nós temos aqui 4 ângulos e nós temos aqui 5 ângulos. Então, nós temos 5 ângulos externos. Mas a soma desses 5 ângulos externos não precisa você fazer conta. É 360 graus. Isso serve para qualquer polígono. A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Medida do ângulo externo de um polígono convexo. Ora, é muito simples. Se você sabe que a soma dos ângulos externos é 360, você, no caso aqui do pentágono, basta você dividir por 5. E você vai saber qual é a medida desse ângulo externo. Ok? Número de diagonais de um polígono convexo é igual. Ó, se for no caso de um polígono como um pentágono, você pode desenhar as diagonais, certo? Você pode até ver mais para frente isso aí. Mas você pode usar essa formulazinha. Pronto, você só tem que gravar uma formulazinha. N vezes N menos 3 dividido por 2. Por que, professor, que é exatamente essa formulazinha? Ora, pense bem. Você tem aqui um vértice. Desse vértice vai sair quantas diagonais? Ó, desse vértice aqui vai sair o quê? Ó? Vai sair. Pode sair para cá, ó. Pode sair para cá. Deixa eu pegar aqui uma coisa para você enxergar melhor. Ó, vamos entender. Ó. Pode sair daqui, onde está o laser, para cá, para esse lado aqui, ó. Para esse vértice aqui, ó. Porque a diagonal sai de um vértice para outro, ó. Pode sair desse vértice para esse aqui? Pode não, porque aqui já é o lado, entendeu? Já é o lado. Pode sair desse vértice para esse aqui? Para esse outro aqui, desse outro lado? Pode não, porque isso aqui já é o lado, entendeu? Então, pode sair daqui e voltar para cá mesmo? Não. Então, de cada vértice sai exatamente
o número de lados menos 3, ok? Por quê? Porque não pode sair para cá, não pode sair para cá e nem pode sair e voltar, certo? Então, só pode sair para cá e para cá. Então, são 5 vértices, não é? Desses 5 vértices, só vai poder sair para 2, certo? Por isso que a gente diz n menos 3, certo? N menos 3, porque só pode sair para 2. Então, se são 5, 5 menos 3 dá igual a 2. Vezes o número de vértices, porque de cada vértice vai sair também, ó. Vamos pegar aqui a caneta aqui. Novamente. Ó, por exemplo, saiu 2 daqui, que é a mesma coisa do número de vértices menos 3, ó. São 5 vértices. 5 menos 3 dá 2, certo? Então, saiu 2 aqui desse. Vai sair 2 desse aqui também. Então, o que você vai fazer? Você pega o número de vértices vezes 2, só que dividido por 2. Por que, professor, que é dividido por 2? Porque se você observar, cada diagonal que sai de um vértice para o outro é a mesma coisa de dizer que é a diagonal que sai do outro e volta para quê? Uma diagonal serve para 2 vértices, certo? Por isso que no final da conta você tem que dividir por 2, para não ficar dobrado o valor, entendeu? No caso aqui, ó, vamos ver aqui, ó, no caso, quantas diagonais tem esse pentágono aqui, ó? Aí você vai dizer, ó, são 5 vértices, 5 menos 3 dá 2. Então quer dizer que de cada vértice sai 2, beleza? Que é a mesma coisa de n menos 3, ó, da fórmulazinha. Só que quantos vértices tem no total? Porque de cada vértice sai 2, né? Quantos vértices tem no total? 5. Então, você já tem 2 vezes 5. Como uma diagonal serve para 2 vértices, então você divide por 2. Então, você vai ter o quê? 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 2 dá igual a 5. Pronto, o número de diagonais do pentágono é igual a 5. E é o polígono em que o número de diagonais é igual ao número de vértices, ok? Mas não vamos ficar muito tempo aqui, né? Vamos partir para os exercícios. Ó, um arquiteto, deixa eu mudar aqui um arquiteto deseja construir um mosaico de ladrilhos. Ele escolheu um modelo de ladrilho com o formato de um pentágono regular. Porém, devido à medida dos ângulos internos desse polígono, ele precisou de ladrilhos de outros formatos para compor esse mosaico. Então veja que isso aqui é um enunciado, né? Isso aqui é um enunciado. O que nos serve aqui desse enunciado? O que nos serve? Só essa questão aqui, ó, que o ladrilho dele, né? O ladrilho dele tem um formato de um pentágono. Então vamos para o comando. O comando é esse aqui, ó. Vamos para o comando aqui. A medida do ângulo interno do ladrilho de formato pentagonal regular é. Então, a medida do ângulo interno. Então, vamos fazer aqui. Nós já até calculamos ali, mas vamos repetir a dose aqui, né? Está aqui o pentágono. Certo? Tem 5 lados. O pentágono tem 5 lados. Então, nós temos aqui, ele quer saber a medida do ângulo interno. Então, nós já calculamos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540. Nós já calculamos, né? Ó, voltando aqui, ó. Nós calculamos que a soma dos ângulos internos de um pentágono, ó, 3 vezes 180 dá 540. A medida de um ângulo interno é pegar o 540 e dividir por 5, porque tem 5 ângulos internos. Então, deu quanto? 108. Então, não precisa mais a gente fazer essa conta. Beleza? Então, marca aqui, ó, 108, letra A. Vamos para 7. A logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, um trapézio retângulo e um quadrado. E um quadrado.
como mostra a figura abaixo. Então, está aqui a logomarca. Nós temos aqui o hexágono. O hexágono ele tem 6 lados. Ok? Se você quiser saber a soma dos ângulos internos, você já sabe como é que faz, né? Basta você dividir bem aqui, ó, em triângulos. Ó. No caso aqui você tem um triângulo, você tem 2 triângulos, você tem 3 triângulos, você tem 4 triângulos. Se você quer saber a soma dos ângulos internos desse hexágono, basta você multiplicar 4 vezes 180, ok? Eu não vou fazer isso porque senão fica muito comprido o vídeo. Já que o quadrado, ó, só tem 2 triângulos. É por isso que todo quadrilátero ele tem a soma dos ângulos internos dele é igual a 360. Opa, botei foi um 3. É igual a 360. Porque ele tem 2 triângulos. Beleza? E aqui nós temos outro quadrilátero também, que é a soma dos ângulos internos dele, 360. Mas, professor, e aí? Como é que nós vamos resolver essa questão? Gente, nós vamos usar uma técnica. Nós vamos resolver usando a análise das alternativas. Toda vez que você puder usar a análise das alternativas, você usa para você não precisar fazer tanta conta, ok? Por exemplo, ó, a não ser que o problema queira que você calcule, né? Mas aqui não está pedindo, né? Está pedindo só o quê? Ó? Quanto mede o ângulo alfa indicado nesta figura? Então vamos lá. Quanto mede o ângulo alfa? Ora, galera, esse ângulozinho aqui é o que eu quero saber. Vamos analisar. Esse ângulozinho aqui, ele mede 90? Impossível, né? Não mede 90. Não mede 90 graus. Ok? Então a letra D está fora. Esse ângulozinho aqui mede 60? Bom, vamos fazer um desenhozinho bem aqui, ó. Imagine aqui, ó. 90 graus. Muito mal desenhado. Então, esse ângulozinho, ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele é mais ou menos isso aqui. Então, veja bem, ele não é 90. Agora, vamos dividir, vamos traçar aqui uma bissetriz aqui desse ângulo de 90. Então, essa bissetriz aqui forma um ângulo aqui de 45, porque divide o ângulo de 90 em 2 da mesma medida. Então, nós temos aqui 45, né? 45 desse lado e 45 desse lado, ó. Tá aqui, 45 também. Então, você observa que esse ângulo alfa ele é menor do que 45, ok? Ele é menor que 45. Então, isso quer dizer que ele não é a letra B e nem a letra C. Então, obrigatoriamente, só pode ser a letra A. Então, você vê que eu resolvi essa questão apenas analisando as alternativas. Isso também é uma forma de você resolver, ok? Vamos para o oitavo. Um polígono regular possui a medida do ângulo central igual a 40. Esse polígono é formado por... Então, galera, esse é até mais simples, ó. A medida do ângulo central. Ó, vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui um quadrado. Então, vamos colocar aqui o ângulo central. Vamos fazer aqui o ângulo central desse quadrado. Olha aqui o ângulo central desse quadrilátero aqui, ó. Viu? Tá aqui. Esse ângulo central está muito mal desenhado, né? Mas é igual a 90 graus, certo? Esse aqui, 90 graus também. Ok? Por que, professor, que você está dizendo que é 90 graus? Você vai já entender. Ó, vem aqui também 90 graus. Nem está parecendo um ângulo, né? Parecendo assim uma outra coisa. E bem aqui, 90 graus. Se eu somar esses 4 90 graus aqui, vai dar quanto? Vai dar 360. Vocês concordam? Dá 360.
porque 4 vezes 90 dá igual a 360. Então, vamos supor que eu queira saber qual é a medida do ângulo interno. Ou melhor, com a medida do ângulo interno, não. Eu quero saber quantos lados tem esse polígono. Vamos supor que eu só tenho... Vou mudar bem aqui. Vou apagar aqui. Vamos apagar aqui. Vamos apagar. Né? Vamos supor que eu não saiba que é um quadrado. Certo? Então, eu só sei que o ângulo interno desse polígono é igual a 90. Então, para me saber quantos lados tem esse polígono, basta eu fazer o quê? 360. Por quê? Porque a soma dos ângulos centrais, ó, a soma dos ângulos centrais sempre dá 360, porque é a medida de uma circunferência, 360 graus. Então, a soma de todos os ângulos centrais dá 360. Então, eu pego aqui 360 e divido por 90. Ó, corta, corta. Você vai ter 36 dividido por 9 dá 4. Certo? Então, significa que tem 4 lados. A mesma coisa eu vou fazer bem aqui, ó. Ó. Ele diz aqui que esse polígono tem o ângulo central igual a 40. Certo? Então, eu não sei quantos lados tem esse polígono, cujo ângulo central é igual a 40. Mas eu sei que nós temos aqui 360, ó, a volta completa, né? Então, o que eu vou fazer, ó? 360 dividido por 40 vai dar igual a quanto? Você corta esse zero com esse zero, 36 dividido por 4 dá 9. Então, isso significa dizer que esse polígono, cujo ângulo central é 40, tem exatamente 9 lados. Ok? Você pode testar depois desenhando para você ter certeza. Eu não vou desenhar aqui, gente, porque senão o vídeo fica muito grande. Carla desenhou um polígono regular de 8 lados. Olha aí, ó, polígonozão aqui, viu? Regular de 8 lados. Qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular? Então, galera, como eu falei para vocês, você pode usar a formulazinha, né? SI é igual a N menos 2, né? Vezes 180, chique, né? Usar a fórmula é chique. Que seria o quê? SI igual, é um octógono, então ele tem 8 lados. Então seria 8 menos 2, né? Menos 2, substitui o N pelo número de lados, igual a 180. Então, SI é igual a 6 vezes 180. Fazendo a continha, nós vamos ter 6 vezes 180. Desculpe aí a grafia, porque não dá para ficar melhor não. 6 vezes 0 é 0, 6 vezes 8 dá 48, vão 4. 6 vezes 1, 6 e 4, 10. Então, nós temos aqui SI igual a 1080. Olha que chique, eu usei a fórmula, né? Mas precisa usar a fórmula? Não precisa, ó. Pega aqui um vérticezinho desse aqui, traça aqui. Ei, meu Deus do céu. O negócio foi para longe. Pega aqui.
traça aqui, ó. Traça aqui as diagonaisinhas, ó. Sendo umas cobrinhas. Traça aqui, pronto. Então nós vamos ter, ó, um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos, 5 triângulos, 6 triângulos. Cada triângulo mede 180, então fica 6 vezes 180, que é exatamente essa conta que nós já fizemos, né? Que dá 1080. Então eu mostrei aí usando a fórmula e usando essa técnicazinha aqui bem simples, né? Vamos para a questão 10. Renata construiu todas as diagonais de octógono regular, de um octógono regular. Então, o número de diagonais presentes no octógono é... Então, galera, é como eu falei para vocês, vocês podem fazer aqui, desenhar aqui, ó, todas as diagonais, 1, 2, 3, vai contando, senão não dá certo, 4, 5, aí passa para o outro, 6, 7, 8, 9, 10, aí 11, vai ficar bem feio, viu? 12, mas se fosse no caderno ficava bonito, 13, 14, aí 15, 16, 17, aí 18, meu Deus, 19, aí 20, né? E pronto, né? 20. Tem esse aqui, 20. Não, 20, só 20, né? Então, ó, vou até marcar logo, né? Vou marcar logo aqui, 20. Mas será que eu acertei? Então, número de diagonais é igual. Vamos usar a formulazinha, né? N menos 3, que nós já aprendemos por quê, vezes N dividido por 2. Então, número de diagonais é igual. Quantos lados tem? Quantos vértices tem? 8. Então, 8 menos 3 vezes 8. Onde tiver N, você substitui por 8. Dividido por 2. Então, o número de diagonais é igual. N menos 3 dá 5. 5 vezes 8 dividido por 2. Beleza. O número de diagonais é igual. 8 dividido por 2 dá 4. Então, vai ficar 5 vezes 4. Então, o número de diagonais é igual a 20. Pronto, gente. Resolvemos aí de duas maneiras. Vamos para a questão 11. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Veja o que ele desenhou. Então, você está vendo aqui, ó, 2 hexágonos. São polígonos de 6 lados. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é... Galera, vamos resolver usando a técnica de analisar as alternativas, né? Para ser mais rápido, podendo economizar tempo, né? A gente economiza. Observe aqui, ó, nós temos aqui esse ângulo somado com esse ângulo. Se você quiser até fazer esse outro ângulo aqui, ó, você vai perceber que aqui formou 360 graus, né? Então, eu já sei, né? Acho que você já sabe também, né? Ó, 3 vezes 12 dá 36, então só pode ser, ó, 120 graus. Ok? Então, esse aqui vai ser 120, esse aqui vai ser 120. Mas vamos analisar aqui. Ó, a alternativa A é um ângulo agudo, um ângulo de menos de 90 graus. Então, esse
essa questão aqui está fora, né? Completamente fora. Esse ângulo aqui é um ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus. Então, a alternativa A não tem como ser, ok? A alternativa C seria 240, ok? Seria 240. Seria o quê? Um ângulo que começaria aqui, né? 120, terminaria aqui, certo? Ou seja, é o dobro desse aqui que a gente está querendo saber a medida, né? E 720 seria duas voltas, né, na circunferência. Ó. Por exemplo, você tem aqui a circunferência aqui. Então, saindo daqui, ó, você dá uma volta 360, dá outra volta 360. Aí dá 720. Então, essa letra D é impossível. Quer dizer, você poderia ter dúvida entre a letra B e a letra C, certo? Entre a letra B e a letra C. A letra B equivale realmente à medida de um dos ângulos, mas ele quer saber a soma. Se ele quer saber a soma desses dois, não pode ser 120, entende? Ó? A soma desses dois não pode ser 120, então só pode ser a letra C, ok? Mesmo que você não soubesse que aqui era 120, mas pela lógica não pode ser a soma desses dois não pode ser 120, porque aqui está quase que o círculo todo fechado, e o círculo todo é 360, ok? Saresp. Considere o polígono. Então, nós temos aqui um quadrilátero, né? Está aqui um lado, dois lados, três lados, quatro lados. É um quadrilátero. A soma dos seus ângulos internos é... Então, ele quer saber a soma dos ângulos internos. Ah, não, professor. De novo, é só aquela de fazer o... É só aquela de dividir em dois triângulos? É, exatamente. Olha aí, dividiu. Está aqui um, está aqui dois. 2 vezes 180, 180 mais 180, 360. Muito fácil. O número de diagonais da figura abaixo é... Ah, posso só desenhar as diagonais? Pode, ó. Daqui desse vértice, vai sair para cá? Não. Vai sair para lá? Não. Só vai sair para cá, ó. Ok? Então, nós temos uma diagonal. Aí a gente vai para o outro lá, ó. Vai para o outro. Daqui, ó, vai sair para cá. E daqui, ó, daqui não pode sair mais para lugar nenhum e daqui também não pode mais sair para lugar nenhum. Então, só temos duas diagonais. Ah, professor, esse Saeb vai ser muito fácil. Gente, não é tão difícil assim, não. A soma dos ângulos internos de um hexágono é... Primeiro, eu tenho que saber o que é um hexágono, né? O hexágono é uma... Oh, mas esse desenho não fica legal. Vou desenhar mais bonito. O hexágono, ele é uma figura poligonal, meu Deus, que tem 6 lados. Pronto, aí ficou mais ou menos. Então, a soma dos ângulos internos, aqui, ó, um ângulo interno, 2 ângulos internos, 3 ângulos internos, 4 ângulos internos, 5 ângulos internos, 6 ângulos internos. Então, gente, qual é a soma de todos esses ângulos? Vamos fazer aquela regrinha prática, ó. Traçou aqui as diagonais, formou o quê? Um triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. Então, nós temos aqui 4 vezes 180. 4 vezes nada é nada, 4 vezes 8 dá 32, vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Então, a soma dos ângulos internos de um hexágono é igual a 720. Professor, como é que eu aprendo isso? Praticando, tentando entender o que significa, né? Tentando entender, né? O porquê das coisas, o porquê. E praticando. Pronto, você consegue facilmente. Decorar não adianta.
decorar, decorar não adianta. Viu? Ficar copiando não adianta. Você tem que bater cabeça, tentar entender o problema e responder. Viu? Praticar. 15ª questão. A figura abaixo, a figura seguinte, vou botar aqui o laser, né? A figura seguinte é composta por 2 quadrados e um triângulo equilátero. O valor do ângulo alfa é... Então, galera, é só lembrar aqui, ó, um triângulo equilátero tem os 3 lados iguais, então a medida dos seus ângulos também é igual. Nós temos aqui 60, 60 e 60. Por quê, professor? Porque tem que formar 180. Então, é 60 aqui, 60 aqui, 60 aqui. E os quadrados, vocês já sabem que ele tem as medidas dos ângulos igual a 90 graus. Certo? 90 graus. Então, galera, qual é a medida de alfa? Juntando os 4 aqui, forma um círculo completo, dá 360. Então, basta você somar aqui, ó, 90 mais 90 mais 60 mais o alfa, que é o que eu quero saber, é igual a 360. Então, aqui você soma, ó, 9 mais 9 dá 18, mais 6, 24. Então, dá 240. Então, 240 mais alfa dá igual a 360. Agora, você pega o alfa e você pega 360, porque formou uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então, você vai pegar esse 240, que está somando aqui com o alfa, você vai pegar esse 240, vai levar para o outro membro da equação, só que subtraindo, ó. Subtraindo. Então, alfa vai ser igual... 360 menos 240 vai dar quanto? 120. Muito bem. Faz a subtraçãozinha aí, né? Então, a medida aqui vai ser 120. Então, letra C. Ok? E pronto, gente. Próximo simulado, né? Vocês vão ter agora para fazer. Então, um bom trabalho aí nesse simulado de terça-feira. Nós estamos aí no Intensivão Saeb. Qualquer dúvida é só postar aqui no grupo para o professor El. Obrigado pela atenção. Valeu.